Amados, o estudo hoje é um estudo muito bom, porque o povo de Deus, ele é um povo separado para caminhar com Jesus Cristo, com Deus. Não tem como você confessar Jesus Cristo e querer viver no mundo. Por isso que Deus tirou seu povo do Egito e levou para o deserto para separá-los. E para você ver como Deus não coabita com o pecado, quando Jacó foi para o Egito devido à fome e para que se cumprisse a profecia de Deus na vida de José, eles foram para o Egito e abandonaram a terra de Canaã, pois eles tinham tomado posse da terra e foram para o Egito. E durante mais de 400 anos viveram no Egito e esqueceram a terra. Ficaram fascinados com a fartura que tinha no Egito. E foram nascendo as crianças, e aquelas crianças, muitas delas, não seguiam os ensinamentos de seus pais, foram se corrompendo, adorando outros deuses, os deuses egípcios, e um deles era o faraó. E quando Deus tirou o povo dele do Egito, o levou para o deserto, Deus mandou que eles retornassem à terra de Canaã, retornassem ao projeto inicial de Deus para a vida deles. E lá havia os heteus, os heveus, os jebuseus, e posteriormente muitas outras nações foram enfrentadas pelo povo de Israel, como eles, que eles eram nômades e eram mercenários, os filisteus. Eles tanto guerreavam contra Israel, como eram contratados por outros reinos para guerrear contra Israel. E às vezes eu ficava perguntando: meu Deus, por que o Senhor mandou tirar esse povo de lá? Por que Deus mandou o povo dele expulsar aquele povo daquela terra? Por que eles não puderam habitar junto com eles naquela terra? Simples, porque aquele povo ocupou a terra que era do povo de Deus. Além de tomar posse de uma terra que era prometida ao povo de Deus, eles eram pagãos, sacrificavam humanos a outros deuses, faziam tudo que desagradava a Deus. Então, como Deus tirou o povo dele do Egito, levou para o deserto, posteriormente para Canaã, e o povo que ocupava a terra de Canaã eram tão pecadores e pagãos como eram aqueles que estavam no Egito, Deus disse: vocês têm que tirá-los da terra. Ou seja, vocês têm que tirar o pecado do meio de vocês, para que eu possa habitar com vocês. E vocês veem em determinado momento no deserto, quando Deus está dando as tábuas do mandamento para Moisés no Monte Sinai, lá embaixo eles desmancham tudo que é joia que tinham, fazem um bezerro de ouro e começam a adorar o bezerro de ouro, porque Moisés tinha demorado no monte. E quando Moisés está lá em cima, ouvindo a Deus, recebendo todas as instruções para dirigir aquele povo, que era uma população enorme, irmãos. Quando eles saíram do Egito, só homens de guerra tinham 1.600.000 homens. Os estudiosos estimam que quando saíram do Egito era aproximadamente 2,5 milhões. Quando entraram na terra de Canaã, eram mais de 3 milhões de pessoas para ocupar a terra de Canaã. E quando Deus disse: Moisés, vai lá, porque o povo teu estão adorando o bezerro. E Moisés vai com raiva e quebra as tábuas do mandamento. Mas quando Moisés quebrou as tábuas do mandamento, Deus mandou ele refazê-las. Deus não gostou, porque ele estava quebrando as tábuas da aliança de Deus com o povo. O povo mesmo errando, Deus estava dizendo: eles estão errando. Eu vou castigar aqueles que por meio deles vieram esse bezerro. E entre eles estava Arão, irmão de Moisés. Por que Deus poupou Arão? Por amor a Moisés e pelo arrependimento de Arão. Mas Deus castigou muitos deles que fizeram aquilo. Estou contando essa história para que os irmãos saibam que Deus quer o povo dele separado. O povo de Deus tem que ser um povo separado do mundo. E quando é separado do mundo, é separado do pecado, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Se você for analisar tudo que há no mundo, irmãos, não tem como ter uma comunhão com Deus, o que é no mundo. A palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que tem no mundo é o que você está vendo aí. Todo dia novos políticos são apontados como corruptos, desviando milhões do povo, e outras horas bilhões, o povo sofrendo, desempregado, passando necessidade, uma injustiça social tremenda. Isso é o mundo. E aí vem o narcotráfico, vem a violência, vem a corrupção em todas as esferas da sociedade. Isso é o mundo.
E o povo de Deus foi chamado para, junto com o Senhor Jesus Cristo, governar a terra, julgar a terra e construir um governo milenar, onde Jesus vai mostrar como se governa com justiça e com amor. Então nós somos separados do mundo. O crente, ele tem que ser separado do mundo, não tem como ele fazer parte do mundo. Você vai viver no mundo, por quê? Porque você é sal da terra e a luz do mundo, mas você vai viver como sal da terra e como luz do mundo. Você não pode viver como trevas, porque se um crente vive em trevas, ele não é crente. E é aquela história, um cego guiando outro cego, e os dois vão cair no abismo. Amém? Pai Santo, abençoa o teu povo, Senhor, e a mim também, para que a tua palavra penetre em seus corações, Pai. Senhor, nós sabemos que é o teu Santo Espírito que revela, é o teu Santo Espírito que trabalha. Então que nesse instante, Senhor, todos eles estejam receptivos para receber a tua palavra, e que essa palavra permaneça, Senhor, em seus corações, para a nossa edificação espiritual, e acima de tudo para a nossa consciência, e para viver contigo, Pai. Nós temos que abrir mão do mundo, embora nele vivamos, nós temos que abrir mão do mundo para seguirmos os teus caminhos. Amém. Como devo fazer para agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus aí, irmãos? Quem quiser, levante a mão assim para mim ver quem quer agradar. Todo mundo quer agradar a Deus. Todo mundo quer estar na presença de Deus. 1 João capítulo 2, versículos de 1 a 6 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Glória a Deus. Gálatas capítulo 6, capítulo 5, versículos de 16 a 26. Eu coloquei para os irmãos não perder tempo procurando na Bíblia, mas tem alguns que nós vamos procurar. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Para que não façamos o que? O que nós queremos, o que a nossa carne quer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a felicidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Glória a Deus. Amados, de todos os frutos do Espírito Santo, o mais importante e mais belo é o domínio próprio. O domínio próprio é quando Deus, através do seu Espírito que habita os nossos corações, que fez de nós templo e morada dele, nos revela o que Deus não aprova. É aquela história, não vou fazer isso porque Deus não aprova. Eu não vou fazer isso porque Deus não quer. Isso é domínio próprio. Eu estou me dominando. Se eu vou fazer qualquer pecado, cometer qualquer pecado que desagrada a Deus, quando eu digo assim, não vou fazer porque o meu Deus não aprova, eu estou me dominando. E quando você prefere não pecar para estar mais em comunhão com Deus, pode ter certeza que você alegra o Espírito Santo de Deus. Quando nós pecamos, especialmente os pecados voluntários, o pecado voluntário é aquele que você comete sabendo que está errando.
sabendo que Deus não aprova, mas você faz a si mesmo. Esse pecado entristece o Espírito Santo de Deus. É como se ele falasse, bradasse dentro de você e você não desse ouvidos. É como se Deus estivesse dizendo: filhinhos, não pequei não. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que no início nós lemos aqui em 1 João, ele dizendo: mas se pecares, quer dizer, se a carne é fraca e você cair, peça perdão a Deus e Ele está aí para te defender e te perdoar. Quer dizer, sempre há uma oportunidade para o Filho de Deus caminhar com Deus. Somente aqueles que pecam e se acham autossuficientes, querem continuar no mesmo pecado e acham que está fazendo está certo. Tem gente até acha, sabe o quê? Tem gente que pensa que comete o pecado, e se o pecador achar que não é pecado, ele não tem pecado. Você sabia que tem gente assim? Eu estou cometendo esse pecado, mas para mim não é pecado, então não é pecado. Não é pecado para você, mas é para Deus. Se qualquer um de nós aqui pecamos no recôndito do nosso lar, se pecamos no local do nosso trabalho, se pecamos na rua, se pecamos quando vamos para outras cidades, você pode estar escondendo do seu pastor, escondendo da sua igreja para não sofrer uma disciplina, mas você não está escondendo para o principal, que não aceita o pecado, que é Deus. Então o correto é se abster de pecar, e quando pecar, pedir perdão a quem pode lhe perdoar, o nosso Deus. Vamos seguir. Uma das histórias contadas pelo Senhor Jesus, que todos conhecemos muito bem, é a parábola do joio. Vamos ler aí, Mateus 13, 24 a 30. Glória a Deus. Pastor Fabinho vai ler. Tem uma voz bonita, lê bem, a voz ungida pelo Espírito Santo. Quem acredita aí que o pastor Fabinho tem uma voz ungida pelo Espírito Santo? A sua também é, né? Glória a Deus. Pastor Fabinho. Mateus 13, de 24 a 30. Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30. Glória a Deus. Propondo-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante aos homens que semeiam boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem também o joio. E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Deixai-me crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhe primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém, glória a Deus. Vou explicar em rápidas palavras essa parábola. É muito comum no meio do povo de Deus ter aquele crente que é o famoso crente de capa. Ele é crente na igreja, mas em casa ele não é crente. Na rua ele não é crente. Nos seus negócios ele não é crente. Ao falar a verdade ele prefere a mentira. Então ele é o joio, mas ele está dentro da igreja. E Jesus disse que devemos deixar crescer os dois, porque tanto o joio pode se arrepender e tornar-se trigo, e se você tira o joio, é aquela história da igreja excluir o crente. Fulano foi excluído. Excluir é botar para fora. Deus não aprova que ninguém seja mandado embora da casa dele. Porque você imagina que uma família tem 5 membros na igreja. Por mais que esteja errado um dos membros, se o pastor o excluir, ele corre o risco de também perder os membros da família daquela pessoa, que vão ficar magoados e vão deixar de vir da igreja. Por isso que Deus disse que na hora de arrancar o joio, corre o risco de arrancar também o trigo. Então deixe o joio crescer com o trigo. Mas o que é que ele diz? No julgamento, aí a coisa pega. Porque na hora de separar quem vai para o céu e quem vai para o inferno, aí é com Jesus.
Por isso que os dirigentes da igreja, os obreiros da igreja, têm que ter muito cuidado para não arrancar o joio e junto com ele arrancar o trigo. Por isso que Jesus disse: antes de você olhar o arqueiro no olho do teu irmão, olha a trave que está no teu. Ele está mandando a gente vigiar. Nós não somos juízes. Jesus disse: quem é você para julgar o meu servo? Quem é você para julgar o servo alheio? Então o julgamento diz respeito somente ao Senhor nosso Deus. Vou continuar lendo aí depois da referência de Mateus. Descobrimos nessa parábola que não é tarefa fácil separar o crente verdadeiro do falso. São tão parecidos que há o risco de alguém tentar separá-los e se enganar, de modo que apenas no tempo de Deus, mediante a apresentação dos frutos, é que o julgamento acontecerá. A grande questão está no fato de que as características do crente verdadeiro não são externas, mas trata-se de uma atitude de coração, de uma mudança de mente, de maneira que se relaciona com o Senhor Jesus. O verdadeiro crente procura ser semelhante a Jesus. Devemos examinar exatamente essa dimensão do caráter cristão que se manifesta no relacionamento do crente com Jesus. O conhecimento de Jesus tem múltiplas faces e implicações. Ele é muito mais do que aquilo que se pode revelar em apenas um verso da Bíblia. Da mesma forma, como uma dona de casa tem muitas vasilhas e muitos temperos, e no momento de preparar um prato delicioso não usa todas as vasilhas nem todos os temperos, mas apenas aqueles que precisa para produzir o sabor que deseja, assim também o crente conhece Jesus e é abençoado pela qualidade necessária a cada momento de sua vida. Ele é o socorro bem presente, como está no Salmo 46. Na hora da angústia, a força na fraqueza, a companhia na solidão, a paz em tempo de guerra. Ele é o advogado junto ao Pai. No momento do nosso pecado, enquanto somos injustos, Ele é justo. Não apenas justo, mas Ele também justo para nos perdoar. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é aquele que justifica, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é o que está em Romanos 8:1. Ainda que nos reconheçamos pecadores, somos exortados que não pequemos. Isso significa que nem mesmo sendo pecador, o crente não vive na prática deliberada do pecado, porque o seu desejo é viver na luz e agradar aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ainda assim, quem pensa que está em pé, veja para que não caia, foi o que disse Paulo em 1 Coríntios 10:12. Continuamos com a possibilidade de pecar. Por isso que a Bíblia diz que aquele que diz que não pecou, já pecou porque mentiu. Crente sem pecado não existe. A pessoa que não chegou ao conhecimento da verdade não tem solução para o problema do pecado. Ele ignora que está pecando ou continua no pecado, fazendo do ato pecaminoso uma prática natural da vida, ou luta contra o pecado com armas inúteis, recursos inadequados, como boas obras, rezas. Você está vendo aí rezas? Eu botei em destaque em vermelho, porque o crente deve orar e não rezar. Qual é a diferença? Quando você ora, você fala espontaneamente. Quando você reza, você repete a mesma coisa todos os dias. E a palavra de Deus diz que Deus não gosta de vãs repetições. Você também não gosta. Se o filho de uma irmã nossa aqui qualquer, vou dar um exemplo, irmã Cleilda, pequenininho dela, ficar o dia todo, manhã, ela dava um cascudo. Para lá, menino, isso é show. Porque ele ficou manhã, de manhã, de tarde, de noite. No outro dia ela quebra a colher de pau na cabeça dele. Deus não gosta. Por isso que a Maria cheia de graça, Pai Nosso está no céu. A oração do católico é muito repetida. Não estou falando mal do católico. O crente tem que orar espontaneamente. Jesus gosta de ouvir o que está no teu coração e não o que você decorou. Amém? Rezas, esforço pessoal ou qualquer outro. O crente sabe que Jesus é o advogado, aquele que é chamado para o lado, nosso intercessor junto a Deus. A intercessão de Cristo é a aplicação contínua de sua morte para a nossa salvação. O crente sabe quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus, não sabe? Ele é o nosso advogado. O advogado
Quando você vai para uma audiência com o juiz, você às vezes está preocupado com a decisão que aquele homem pode tomar com relação a você, mas o advogado ele é conhecedor das leis, ele examina o seu processo antes. Quando ele chega lá, ele já sabe quais são as leis que ele vai usar para defender você. E quando o juiz começa a lhe interpelar, a lhe perguntar, o advogado vai lhe orientando como você deve responder. Eu já participei de audiência, eu creio que aqui muitas pessoas participaram. Quando você vai responder, você olha para o advogado, se ele fizer assim, você para de falar. Ele vai falar para você, não, escreva assim, assim, assim. Quando você vai assinar o seu depoimento, o advogado lê tudo que foi escrito, pode assinar. Se tiver alguma coisa que vai lhe prejudicar, ele diz, não, mude isso aqui, mude isso assim. É desse jeito. Jesus é do mesmo jeito. O diabo te acusa de tudo para tentar destruir a sua fé. Jesus disse, isso aí não. Isso aí não. Aí o diabo não conhece o profundo do nosso coração, porque ele não tem os atributos de Deus, mas Deus conhece. E é nessa hora que Jesus disse, isso aí não, porque ele ou ela não é capaz de fazer isso. Você não conhece o íntimo do coração dessa mulher que eu amo, não conhece o íntimo desse coração, desse homem que eu escolhi como vaso, e por isso meu sangue está sobre ele. Você pode dizer glória a Deus? Você banhado pelo sangue do Cordeiro, então ele é o nosso advogado. Glórias a Deus. O justo Jesus Cristo é também a propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação, ela causa às vezes uma certa pergunta: o que é isso, hein? É porque ele tornou propício a sua salvação. Ele derramou sangue para que fosse propício. Essa é uma palavra muito antiga, até no vocabulário português, porque você escutava muito isso no tempo dos nossos avós. Quando você perguntava qualquer coisa a seu pai, ele dizia, é propício a isso. Quer dizer, é tendente a acontecer isso. Então quando Jesus morreu, ele foi propiciação, ele possibilitou a nossa salvação. É o que essa palavra quer dizer em síntese. O justo Jesus Cristo é também a propiciação pelos nossos pecados. Foi o sangue de Jesus vertido pelos nossos pecados que tornou possível a propiciação, quer dizer, tornou propício a nossa salvação. O termo propiciação é bastante ligado à ideia de propiciar ou tornar possível. No caso bíblico, propiciatório é o lugar onde os pecados eram expiados ou removidos. Lá no tempo do templo antigo de Salomão, naquele tempo que ele sacrificava o animal, o sangue do animal era recolhido e o animal era sacrificado no lugar que ele chamava propiciatório, lugar em que o animal era sacrificado. Por isso que o sacrifício de Jesus torna possível a nossa salvação. Em Romanos 3:25, somos informados que Deus propôs no seu sangue, no sangue de Jesus, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deve-se observar novamente a íntima ligação entre a justiça. Jesus é o justo, como está em 1 João 2:2. E a propiciação através da morte de Cristo. Deus remove os pecados do seu povo, não apenas simbolicamente, como no ritual de Levítico 16, mas em fato e realidade, limpando a consciência do homem e eliminando sua culpabilidade perante Deus. Isso aqui é importante, porque muito crente quer viver no passado. Tem muito crente que aceita o inimigo chegar e dizer, você não é esse bonzinho não, viu? Você é pecador, você lembra o que você fez no ano tal, no mês tal, assim, assim, assim. E aí o crente às vezes recebe aquela acusação do inimigo e se torna uma pessoa triste, se achando indigna de ser salva, quando na verdade não existe pecado que o sangue de Jesus não possa cobrir e nem limpar. Então toda acusação que o inimigo fizer contra você, você devolva, diga, você é que é o maldito. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu vou para Nova Jerusalém, agora você vai para o Lago de Fogo. O crente tem que ter essa consciência, essa visão espiritual, para não aceitar a acusação que às vezes o inimigo usa até uma pessoa da nossa família. Mas pastor Chico aí, velho, só quer ser santo agora. Acaba desse que aprontou, pintou, bordou, fez tudo quanto não presta, agora quer ser santo. Isso é uma acusação. E aí é a hora de você dizer, todos os meus pecados Deus juntou todos e jogou no mar do esquecimento, e a palavra dele diz que deles ele não se lembra mais. Diga assim, glória a Deus. Obrigado, Jesus, por esquecer meus pecados. Amém, Senhor.
crente honra a Deus não apenas no ato de buscar o seu perdão, mas também na disposição consequente e continuada de perceber-se perdoado. Ainda que o inimigo use inúmeros artifícios para fazer-nos lembrar de nossa indignidade, e de fato somos indignos, ou mesmo de nossa história passada, inclusive maldições ou traumas, sabemos muito bem que da mesma forma como o bode emissário de Levítico 16 era enviado para levar o pecado do povo para o deserto, também o Senhor levou sobre si as nossas transgressões, como está em Isaías 53:4, e lançou nossos pecados no fundo do mar. Sabemos que o sacrifício de Cristo é suficiente para remover toda a culpa de modo radical e completo. Naquele tempo eles pegavam um animal, um bode, e ele era solto no deserto. Esse animal era solto lá. É por isso que você não vê falar assim, ele foi o bode expiatório da história. Quando acontece uma história que alguém é culpado sem ter culpa, é muito comum você dizer assim, estão querendo me fazer de bode expiatório. Fizeram fulano de bode expiatório, quer dizer, jogaram toda a culpa em cima dele. Então aquele bode, ele era jogado no deserto como fosse um símbolo de levar os pecados do povo. Era um animal também puro, escolhido, também sem mácula, para mandar embora para o deserto. E lá ele morria, porque não tinha água, não tinha alimento. Ele representava aquele que levava os pecados, uma sombra de Jesus Cristo. É o famoso bode expiatório. Jesus, em síntese, foi nosso bode expiatório. Por quê? Porque ele morreu por nossos pecados, ele assumiu nossos erros. Então toda pessoa que é acusada de algo que não cometeu é chamada de bode expiatório da história. Quer dizer, não tinha culpa, mas foi lançada a culpa sobre ela. Esse nome bode expiatório vem disso aí. O lembrete incluído no verso 2 é maravilhoso, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O fato insistentemente lembrado na Bíblia e pelo cristianismo em todos os tempos é que Deus amou o mundo, como está em João 3,16, e que foi por isso que ele deu o seu Filho para morrer na cruz. Nós, os crentes em Cristo Jesus, precisamos ser relembrados constantemente de que o amor de nosso Senhor é maior do que o nosso ego, que ele ama também o descrente, aquele que mora perto de nós, aquele que está mais distante. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é a função do crente? Fazer quem não crê, crer. Pregar a palavra. O poder não está em mim, o poder está na palavra. É por isso que o Senhor disse, ir e pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Quando Deus diz toda criatura, Ele está querendo dizer, a minha palavra precisa alcançar todas as pessoas. Não tem ninguém que Jesus não queira salvar. Então o seu vizinho da esquerda, da direita, o seu amigo, o seu conhecido, as pessoas que você encontra na rua, aqueles que a sociedade repudia, todos Deus quer alcançar e salvar, e o sacrifício de Jesus foi para todos. O outro lado dessa verdade é que podemos e devemos proclamar essa mensagem para cada pessoa do mundo, tendo confiança no que Ele fez. Somos desafiados a um envolvimento absoluto com a obra de evangelização e de missões. Essa é a razão porque somos evangélicos. Fomos alcançados pelo Evangelho, pregamos o Evangelho, as boas novas da salvação, de que Cristo morreu, ressuscitou, e de que nele há salvação para todo pecador do mundo. O padrão de vida santa não é um preço pago para comprar a salvação, nem mesmo um complemento para isso, já que Jesus é suficiente, e nada está faltando em sua obra propiciatória. Do outro lado, essa vida santa é um resultado obrigatório da natureza da obra de Cristo na vida do crente. Guardar os mandamentos de Cristo é o sinal evidente que acompanha todo o crente verdadeiro. É o fruto que se espera como resultado da semente do Evangelho que nasceu em nosso coração. Aquele que se diz crente e vive em pecado é semelhante a um produto de marca falsificada, que traz a etiqueta, imita o original, mas não tem qualidade e a durabilidade dele, não tem qualidade e a durabilidade dele. Além de enganar o comprador, esse produto depõe contra o controle de qualidade da marca falsificada. Essas pessoas são joios no meio do trigo. Estão inevitavelmente no mesmo campo de ação dos crentes verdadeiros. São perfeitas imitações, mas vivem de forma pecaminosa. Paulo lembrava aos judeus que devido a... Vamos virar.
Paulo lembrava aos judeus que, devido à maneira desregrada como viviam mesmo na condição de povo de Deus, eles acabavam fazendo com que o nome de Deus fosse blasfemado entre os gentios, como está em Romanos 2:24. Assim, pois, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Infelizmente, ainda nos dias atuais, a vida indigna de muitos de nós acaba por desonrar o nome do nosso Senhor, e haveremos de prestar contas a Deus por isso. Sabe o que é que a palavra diz? Que quando um crente procede de maneira que envergonha o Evangelho e os seus irmãos, ele vai ter um acerto sério com Deus. Sério, meus irmãos. Porque uma coisa é eu passar vergonha no pastor Fabinho como homem. Ele é meu irmão, na fé e no sangue. Se eu fizer algo que envergonha ele, eu vou constranger ele. Ele vai ficar envergonhado porque é meu irmão. Se alguém chegar e dizer, rapaz, seu irmão fez isso, ele vai ficar sentido. Agora eu envergonhar Jesus Cristo, aí a coisa vai pegar, com certeza. O outro lado da verdade também é proclamado nesse texto. Quando o crente obedece aos mandamentos de Cristo, ele demonstra de forma exuberante os feitos de Deus em sua vida. Na linguagem bíblica, o amor de Deus é aperfeiçoado nele. Esse crente é o bom perfume de Cristo. Está vendo como você é chamado? Do bom perfume de Cristo. Você sabe por quê, meus amados? Porque quando você é crente de verdade, onde você passa, exala o perfume de Cristo. Onde você passa, você é um espelho. As pessoas olham em você e veem Jesus. Uma vez Gabriel era bem pequenininho e ele disse, pai, a gente tem que ser transparente, né? Você nem se lembra disso. Lembra disso nele? Ele era muito miudinho, acho que ele tinha uns 10 anos. Pai, a gente tem que ser transparente, né? E na hora eu estranhei, falei, como assim? Ele disse, o crente não tem que ser transparente, a pessoa não tem que olhar através da gente e ver Jesus? E na verdade é. E essa transparência é uma vida reta na presença de Deus. Embaixador de Deus, como se Deus falasse por intermédio dele. A evidência mais clara que o mundo pode ver como demonstração do poder do Evangelho e a maneira santa e justa como você e eu vivemos. Nós somos as cartas vivas para o mundo. Crente que é crente de verdade permanece em Cristo. Cristo está junto ao Pai e o crente tem de andar com Ele como Ele andou. Daí o texto bíblico dizer que a mensagem que ouvimos e anunciamos é para que mantenhamos comunhão com o seu povo, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo, como está em 1 João 3. Enquanto nossos pecados nos separam de Deus, o fato de estarmos em Cristo nos aproxima de Deus, derrubando a parede da inimizade e permitindo uma vida de comunhão com Deus. Glória a Deus. Vamos seguir. O crente verdadeiro tem inúmeras razões para se alegrar. Não é sem motivo que ele louva e exalta o Senhor constantemente. Só aquele que sabe quem Cristo é e conhece suas obras e aprendeu a viver em obediência à sua santa palavra, pode entender a dimensão extraordinária do Evangelho de Cristo Jesus. Temos sido frequentemente ensinados a separar uma nota falsa de dinheiro de uma verdadeira. Como crentes, não nos compete julgar os outros crentes, mas somos ensinados a examinarmos a nós próprios, como está em 1 Coríntios 11, de 31 e 32. O exercício bastante saudável para concluir esse ensino aqui da palavra de hoje será um exame pessoal dos nossos atos e nossa maneira de viver, para perceber se verdadeiramente demonstramos o fruto do Espírito de Deus em nossas vidas. O texto de Gálatas 5, 16 a 26 é uma excelente referência para nos ajudar nessa tarefa. A advertência final é sempre a mesma: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Aquele que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Qual é a sua identidade? Aqui tem umas perguntinhas interessantes. Qual é a sua identidade? As pessoas veem Jesus em você. Quando eu estou dizendo você, estou dizendo eu também, viu? As pessoas veem Jesus Cristo em você. Quem você está imitando? As pessoas podem imitar você. Quem você está seguindo? Você segue a Cristo ou segue o mundo? Você segue os exemplos dos heróis da fé ou alguém seguindo você? Se segue-nos, onde vão parar? Vão para o céu
ou para o inferno? Será que ninguém o segue? Você é espelho para alguém? Será que alguém soube da luz de Cristo por meio de você? Será que ninguém experimentou o amor de Deus por meio da sua vida? Você é consumido pelo consumismo? Você lê a Bíblia diariamente? Você segue os ensinamentos da Bíblia? Ou será que segue os ensinamentos da novela? Ou será que segue a moda da tribo, a tribo do mundo? Sabia que o céu, o inferno e o mundo estão de olho em você? Você busca Deus diariamente? Que pedra é você? Você é pedra lapidada ou pedra bruta? Você é pedra de tropeço? Você é pedra de construção? Sua vida está alicerçada na rocha? Sua vida foi construída na areia? Você fala com a rocha ou fere a rocha? Você atira pedras ou constrói altares com ela? Você tem alguma pedra entre você e Cristo? Você está tão orgulhoso da montanha que escalou que não consegue descer dela? Você se esforçou tanto para escalar a montanha que acabou sendo dominado por ela em vez de dominá-la? Você se esforçou tanto para atingir o pódio que ainda que acha que ele é maior do que o pódio de Jesus, a cruz? Sabia que Jesus se estressou ao extremo para que você não necessitasse se estressar tanto? Sabia que a cicatriz de Cristo no pódio da cruz é o que nos sara? Você é um crente light ou um crente radical? Você critica o irmão que erra ou procura ajudar o irmão caído? Você só pede oração ou as pessoas também lhes pedem oração? Você já foi perseguido por causa de Cristo? Você já sofreu bullying por causa de Cristo? Se você nunca sofreu bullying por causa de Cristo, será que não precisa reviver ou rever o seu cristianismo? Você murmura ou já murmurou contra pastores, contra a igreja, ou até mesmo o próprio Cristo? Você vê muito defeito na igreja? Você se julga mais santo do que muitos de seus irmãos? Você se desvia do mal? Você é grato a Deus pelo muito que Ele tem feito por você? Quantas vezes você já agradeceu a Deus pela sua salvação? Você é simpatizante do cristianismo ou militante do cristianismo? Você já agradeceu a Jesus pelo sacrifício dele na cruz? Sabia que Satanás tem ódio de você e o mundo despreza, mas Deus o ama? Sabia que Satanás domina, mas Jesus liberta? Jesus pode estar com você em tudo. Ele pode acompanhá-lo em todos os lugares onde você vai. Cristo pode ir com você em seus pensamentos. Você fica triste quando peca? Você já chorou por amor? Você já chorou por amor a Cristo? Você é cheio do Espírito Santo ou cheio de si mesmo? Seus sonhos são os sonhos de Deus? Sabia que se sonhar os sonhos de Deus em primeiro lugar, Ele realizará seus legítimos sonhos? Sabia que a resposta para todas as questões existenciais é uma só: Jesus? Em 1 Coríntios 11:1, Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, meus amados, ele não está se colocando igual ou querendo ser Jesus ao dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E sim, se mostrando através de sua própria vida um exemplo a ser seguido. Ou seja, assim como o apóstolo Paulo imitou a Cristo, ele quer que façamos a mesma coisa, não imitando a pessoa de Paulo, e sim as suas atitudes. O apóstolo Paulo não estava pedindo aos irmãos para imitá-lo, a ele próprio, e sim o exemplo dado por ele. Confira o que ele fala em Filipenses 3,17: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, seguindo o exemplo que tende em nós, pelo que assim anda. Aqui dá para ver claramente que o apóstolo Paulo está falando para um grupo de irmãos que conheciam e que sabiam o comportamento dele, de como ele se doou ao Evangelho de Cristo em boas novas, na doutrina e na incorrupção. Então o pedido dele para os irmãos o imitar significa, na verdade,
tomá-lo como exemplo de vida. Quando o apóstolo Paulo escreveu em Tito, capítulo 2, versículo 7, ele pede para Tito se dar também por exemplo, em tudo, com o objetivo de que o adversário se envergonhasse, não tendo mal nenhum que dizer contra ele. Que o Senhor Jesus nos ajude a sermos como ele. Não é fácil. Eu quero só terminar dizendo, esse estudo leva para a sua casa. Nós lemos muito rápido aqui. Leia ele mais uma, 2, 3 vezes. E comece a se ver nessas perguntas. Eu estou sendo um exemplo para a minha família? Porque do que adianta eu ser crente e alguém olhar para mim e dizer assim, puxa vida, isso se não fosse crente? Porque é crente, é desse jeito, imagine se não fosse. Ou então dizer, é porque é crente, viu? Está fazendo isso e quer dar uma de santo. Porque o mundo, meus amados, o mundo não quer Jesus Cristo. O mundo não quer Deus. Prefere o pecado. Mas o mundo quer e exige que o crente seja crente. Quando tem qualquer um pastor, qualquer um irmão que cai aí, o comentário é geral. Todo mundo cai em cima, matando, apedrejando, às vezes até dentro da própria igreja. Porque eles veem em você a imagem e a semelhança de Deus. Às vezes você está levando sua vidinha, está no seu trabalho, está vivendo a sua vidinha na sua casa, na sua família, com seus amigos, com seus irmãos, e você não percebe. Mas tem uma nuvem de testemunha olhando para você. E no meio dessas testemunhas, muitos demônios querem te destruir. Querem entrar na tua casa. Querem jogar por terra o teu principal projeto de vida, que é a tua vida com a tua esposa, com a tua casa, com a tua família. Para você ser amaldiçoado. Tudo que o diabo quer é arrancar da sua cabeça a coroa de salvação que você não vê. Mas se tu contemplar com teus olhos espirituais, vai ver uma coroa linda, cheia de pérolas, colocada por Jesus Cristo na sua cabeça. E essa coroa chama-se salvação. E o inimigo quer tirar essa coroa, quer que você a perca, quer que você perca a comunhão com Deus, quer te destruir. Você sabe qual é a última arma de Satanás nesses últimos dias? Você está achando que ele não sabe não que Jesus está vindo? Você está achando que o inimigo não conhece a Bíblia? Ele conhece a Bíblia muito mais do que muitos estudiosos da palavra. E por conhecer a Bíblia, ele sabe que o tempo se aproxima. Ele sabe que a vinda de Jesus se aproxima. Ele sabe que vai ser preso por 1000 anos. Ele sabe que vai ser jogado no lago de fogo. E assim como ele foi expulso dos céus e carregou com ele 1/3 dos anjos, ele quer te levar também para o inferno. Ele te engana aqui, te derruba, te joga no chão, pisa em cima de você. Deus tem um projeto na sua vida. Deus mandou profetizar, olha, eu vou te dar poder, você vai realizar milagres, você vai ser bênção, você vai salvar vidas, eu vou fazer maravilhas através de você. O inimigo vem e joga tudo no chão que Deus te prometeu, porque você não se mantém firme para receber as promessas de Deus. Aleluia. Essa semana nós fomos chocados. O pastor Paulo Roberto de Manaus está preso. Um homem tremendamente usado por Deus. Você vê os vídeos dele na internet, no YouTube, as curas que Deus realizava através daquele homem. Mas ele parou para ouvir a voz de Satanás. E foi para um motel com 2 menininhas, uma de 11 e uma de 13 anos. E a polícia viu quando ele deixou as crianças no terreno baldio. Porque Satanás é assim, ele manda você pecar, te incentiva. Se você botar o pé no laço, aí ele depois te derruba. Se você não tiver tempo, antes daquele pecado escabroso, pedir perdão a Deus e voltar para os caminhos do Senhor, porque crente perto de Jesus, ele não encosta. Quanto mais perto de Deus você está, maior é a grandeza de Deus na tua vida. Aleluias, glória ao nome santo de Jesus Cristo. Crente que vive na presença de Deus, crente que vive orando, se alimentando da palavra, isso aqui é alimento espiritual. Você tem a obrigação, assim como você toma café da manhã, merenda, almoça, janta, faz um lanchinho antes de dormir, leia a palavra de Deus para você ficar fortalecido e não cair nas ciladas de Satanás.
Porque crente que não lê Bíblia, crente que não estuda, crente que não ora, é presa fácil para cair nas unhas dele. Pastor conhecido, cantor, pastor, chegou a ser vice-prefeito lá de Manaus. Ele errou quando foi ser vice-prefeito. Eu não sei o que é crente com político. Está aí agora preso, envergonhado, por pedofilia, por abuso de vulnerável. Tudo que o capeta queria fez com ele. Por que ele fez? Porque ele ouviu a voz do inimigo. Ouviu a voz do inimigo. Quando o seu coração está cheio da palavra de Deus, não tem espaço para entrar o que ele quer colocar no seu coração. Quando o seu coração está cheio da palavra de Deus, ele fala, mas você não escuta, porque você está alimentado. Pare de comer 3 dias e pegue a vassoura e vá varrer sua casa para você ver o que é que acontece. Você vai sentir ânsia, cansaço, vontade de desmaiar, porque você está fragilizado. Assim é o crente sem o alimento da palavra de Deus. Ele se distancia da Bíblia e o diabo se aproxima dele. Assim como você para de se alimentar e fica fraco, a fraqueza se aproxima de você, assim é o crente que despreza a palavra de Deus. Experimente ler um capítulo por dia. Provérbios, a sabedoria de Deus através do sábio Salomão. Leia um capítulo de Provérbios por dia. Pastor, mas tem dia que me dá uma preguiça. Então leia 2 versículos, mas leia antes de dormir. Você não fica antes de dormir no celular e fulaninha, esse caninho veio ela hoje, ela disse. Você não fica fofocando, falando da vida alheia, mandando figurinha, mandando vídeo, mandando isso, mandando aquilo. Se você perde tanto tempo com um celular, por que você não pode perder 10 minutos com Deus? Para ser uma igreja forte. Por que nas suas orações você não diz: Senhor, eu quero te agradecer pelos milagres que têm acontecido na nossa igreja. Câncer é curado nessa igreja. Casamentos refeitos nessa igreja. Eu recebo, daqui minha esposa testemunha, muitos WhatsApp de toda parte do Brasil e do mundo, mulheres desesperadas com seus esposos querendo deixar elas, obra de Satanás. Aí sabe o que eu faço? Chamo elas para orar. E quando elas se dispõem a orar, o diabo cai por terra, porque o diabo não aguenta oração não. Porque quando você ora, você está falando com Deus. Quando você lê a palavra, é Deus falando com você. Quando você está meditando, você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Há um diálogo seu com Deus. Irmãos, eu não tenho vergonha de dizer a vocês, é para a honra e glória de Jesus. Eu fui um homem que errei muito, adulterei muito, ouvi muito a voz do cão. E sabe o que aconteceu com isso? Todas as vezes que eu parei para ouvir a voz dele, ele me deu rasteiro e me jogou no chão. Eu trabalhava feito louco, 10 anos trabalhando, juntando as coisas. Está aqui Fabinho, meu irmão, que é testemunho. Está aqui ele, aqui que morou comigo em Goiás muitos anos. Eu juntava tudo, trabalhava igual um doido. Aí Fabinho de testemunha. Na hora que eu ouvi a voz do cão, ele vinha e tomava tudo. Sabe por quê? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Me jogava no chão, pisava em cima. Eu clamava por Deus, Deus tem misericórdia. Eu me levantava, começava a construir tudo de novo. Quando eu estava querendo subir financeiramente, aí vinha aquele egoísmo, aquela soberba de achar que era mais sábio do que os outros, de achar isso, achar aquilo. E começava a pecar. E quando você peca, é como uma escada. Bota uma escada na parede aqui e vai subir, degrau por degrau. Quando você chegar lá em cima, depois de 15 degraus, você levou um esforço, não foi para subir? Assim a tua carreira espiritual. Você leva um tempo construindo a tua comunhão com Deus, no dia a dia, na oração, no jejum, clamando, evitando o pecado, construindo a tua subida para o encontro com Deus. Quando tu vai subindo, agora despenca em cima da escada para ver quanto tempo você leva para chegar lá embaixo. É bem ligeirinho. É do mesmo jeito que o cão faz com você. Você trabalha, tem casa, carros, não sei o que, de repente você acha que você tem radar. Quando despenca, meu irmão, 6 meses você não tem mais nada. Ele passou a rasteira, deixou você de tanga em tamanca. Deus te abençoa, te dá carro, te dá as coisas, vai te abençoando. De repente o inimigo começa a dizer: rapaz, esse irmão está ficando muito importante. Vou colocar um pouquinho de orgulho no coração dele.
Vou colocar no coração dele que ele é mais importante que todo mundo. Vou colocar no coração dele que essa mulher que está com ela é o azar da vida dele, que se ele trocar de mulher, ele vai ser feliz. Aí o cara escuta e vai na onda, e daqui a pouco está arrasado no chão, acabado. Eu digo isso porque aconteceu comigo. Eu não estou pregando a vida dos outros, eu estou pregando o meu passado, mas também estou pregando o tempo que eu vivo no presente com Jesus, bem casado, em comunhão com a minha esposa, com meus filhos, prosperando no meio da batalha, no meio do deserto. Porque quando você caminha com Cristo, o deserto está de frente, mas quando você olha para o deserto, há uma mesa preparada para ti no deserto, porque Deus cuida dos seus. Então vale a pena caminhar com Deus. Culto de doutrina e de ensino da palavra é a verdade, e a verdade é essa. O pessoal gosta muito de dizer assim: Deus sem você é Deus, e você sem Deus não é nada. Isso é a mais pura verdade. É um adágiozinho popular, mas é pura verdade. Se você deixar Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Agora você sem Ele, um vazio dentro do peito, tamanho não sei de quê. Você pode tentar buscar alegria em todo canto, não vai encontrar. Você pode buscar felicidade, não vai encontrar. O dinheiro não te dá, a fama não te dá, os carros que... Você pode comprar dos melhores carros do mundo, um de cada país, os melhores, colocar todos numa garagem na sua casa, para ficar olhando para eles, andar num, andar no outro, dinheiro no banco. Deixa eu ver aqui quanto eu tenho de saldo. Vixe, tá bom, viu? Tem muito dinheiro na minha conta. Mas o vazio permanece no seu coração, porque esse vazio ele tem um formato de Jesus Cristo. Só Ele preenche a tua vida e Ele dá alegria de viver. Você sabe o que é que está provado? Que todas as pessoas que praticam suicídio não eram pessoas de fé em Deus. Porque a pessoa de fé em Deus, ele vai viver de luta em luta, de vitória em vitória, de glória em glória, vencendo uma batalha, vencendo outra, e vão seguindo as batalhas, ele vai glorificando a Deus. E quanto mais maduro ele fica na fé, mais forte ele fica para sair vitorioso de todas as situações que aparecem na vida dele. Quando aparece uma coisa, Deus toma conta. Eu quero encerrar. Aqui nós temos vários ouvintes da rádio, que escutam a Rádio Pão da Vida. A irmã Sueleide faleceu. Ela mora em Recife. Uma jovem de 34 anos. E nós adotamos ela em oração. Ela tinha 34 anos. Há mais de 4 anos ela tinha um câncer que se degenerou por todo o corpo. E ao longo desse tempo ela viu muitas pessoas mais jovens do que ela morrerem em pouco tempo. E ela dizia: pastor, eu sei que eu estou vivendo esse tempo todo porque Deus tem um propósito. E o propósito foi ela pregar a palavra de Deus no meio do deserto. Numa das últimas participações dela na rádio, ela disse assim: pastor, eu vou ganhar de qualquer jeito, porque se eu ficar aqui, Deus me curar, eu vou glorificar Ele, vou engrandecer o nome dEle, vou agradecer a Ele. Mas se eu morrer, eu vou estar com Ele. Então eu ganho de qualquer jeito, porque eu estou vivendo com Deus em santidade há muito tempo. E essa mulher era casada, vivia bem com o marido. Quando ela pegou o câncer, o marido abandonou ela. Quando foi constatado que o câncer dela já tinha metástase, quer dizer, um alastramento em outros órgãos, ele abandonou ela. Ela foi e voltou para a casa da mãe, ficou encostada pelo INSS, que ela trabalhava de secretária. E sabe o que aconteceu? Ele pegou um câncer também. Ela faleceu ontem e ele está à beira da morte também. Está na UTI, estado terminal. Quem será que permitiu ele também pegar um câncer? Nós temos um Deus justo, e os olhos dele estão sobre toda a terra, diz a palavra. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Ele vê todas as situações. Então aquele que despreza alguém porque entrou em dificuldade, pode esperar a peia de Jeová. Pode esperar. Viu? Conheço muitos casos. Conheço um caso de uma irmã lá de Manaus, que morava no sítio, na zona rural. Ela levou uma queda numas pedras, quebrou o joelho, a rótula do joelho, inflamou muito. Foi para o médico disse: aí foi tudo colado fora do lugar, a senhora não vai andar nunca mais. O marido, olha, pegou o beco para a capital, largou ela.
com 3 filhos dentro de casa, na zona rural. Ele era vaqueiro da fazenda. Ele deve ter pensado, já que essa mulher não pode fazer mais nada, o que é que eu quero com ela? Sabe o que aconteceu? Em Manaus ele sofreu um acidente de moto, ficou tetraplégico. Não mexe nem os braços nem os pés. Por que eu estou contando essa história? Para que todos nós, eu e todos nós aqui, saibamos que tudo que você planta, você colhe. Tudo que você plantar, você vai colher. Está escrito. Então procure, como crente, fazer o bem. Procure orar por quem te fere, quem te magoa. Procure viver bem com quem te ama. Procure corresponder o amor que você recebe, para que amanhã ou depois você não seja abandonado. Sabe aquela irmãzinha que vem aqui? Eu vou contar porque ela contou na igreja, não é segredo. Não tem problema nenhum contar que ela contou aqui. Aquela irmãzinha vem trufas. Ela abandonou os filhos quando era jovem. Levou uma vida muito dissoluta. Outro dia ela disse a mim assim: não tenho nenhum filho perto de mim, porque quando eu era jovem abandonei meus filhos. Hoje nenhum deles me quer na casa deles. Se você for num abrigo de velhos, você vai encontrar pessoas que foram abandonadas pelos filhos injustamente. Tem, mas é minoria. A maioria foram péssimas mães e péssimos pais, péssimos esposos, péssimas esposas. Aí na hora que mais precisa da velhice, são jogados ao relento, abandonados. Sabe por quê? Porque é uma lei divina. Plantou, colhe. Ninguém planta o mal e colhe o bem não, viu? Porque Deus é justo. Você veja na história de Davi. Davi pecou, Deus diz: a espada, eu te perdoo, Davi, mas a espada virá sobre tua casa. Ele está dizendo: o castigo virá sobre tua casa. E como foi castigado aquele rei que era um homem segundo o coração de Deus? Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé? Mas eu quero saber com sinceridade, quem foi que recebeu essa palavra? Essa palavra de exortação para o pastor e para toda a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos um culto aqui, amanhã é sábado, amanhã é um culto de mocidade, né? Domingo nós temos um culto também direcionado à família. E nós amanhã, do domingo nós vamos ver, vamos conversar com os pastores aqui, com os obreiros, para ver se a gente marca uma reunião de obreiros para segunda-feira. Seria interessante a gente traçar umas coisas que está precisando ser traçado, tá certo, irmãos? Sim, domingo de manhã tem um discipulado às 9 da manhã. Tá bom demais o discipulado. O discipulado, Marcos, você pode fazer. Pastor, já sou batizado, mas eu quero fazer para aprender a palavra. Pode vir para aprender mais. O Ministério Cadoche preparou uma peça de teatro. O Ministério Cadoche passou o dia hoje ensaiando uma peça teatral. Encheram o bucho de arroz de leite e linguiça na casa do pastor. Elogiaram a pastora Jossanete, disseram que a comida é boa. Isso é para não fechar a porta ficar aberta. Eu estou vendo que Luana veio mais gordinha. Luana comeu muito, né? Agora disse que Mateus foi 3 pratadas. Ô glória, ô bênção. George conhece bem aquele arroz de leite, viu? Vai levar você, viu, Rejane? Com essa barriga desse tamanho para nós dois topar numa panela de arroz de leite lá. O pastor Fabinho, pensa que rapaz bom de boia também, pastor Fabinho. Pastor Simar, pela gordura dele, não precisa nem falar nada, né? Todo mundo já sabe. Mas o mais lindo de tudo isso é que eles fizeram hoje o pocinho chorar, né? Foi. Porque o pocinho de Japa hoje, eles estavam todos. Foi tremendo. Mateus, e não engorda, né, rapaz? Pai, me ensina esse segredo aí. Pastor Fabinho, a oração é com o senhor, pastor. Ainda bem que Mateus se cabula, né, Mateus? Aleluia. Amém. Curva a tua cabeça. Maravilhoso e soberano Deus. Sonda-nos, ó Pai, nos conhece. Pai, visita, Pai, cada canto do nosso coração. O transforma, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Pai, queremos ser mais parecido contigo, Senhor. Queremos, Pai, ser mais parecido com o Teu amor, que nos liberta, nos cura. Pai, o Teu amor que transforma, ó Pai. Pai, te apresento aqui nesta noite cada família, Senhor. Entra nos lares destruídos pela bebedeira, pelos vícios.
Pai, entra nos lares, Senhor, destruído por todo engano, todo engodo de Satanás. Senhor, repreenda a doença e enfermidade. Pai, vem curando, Pai, cada filho teu, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Pai, queremos ser uma igreja sarada, remida e lavada com o teu sangue. Oh, Pai, te agradecemos, Senhor, por esta noite de salvação em tua presença. Pai, te rogo também, Pai, por portas de emprego. Pai, não desampara, Senhor, não para com a providência em teus filhos. Sim, Senhor. E assim te pedimos e cremos em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Liga as tuas mãos ao alto. E as bênçãos dos céus e a santa paz do Espírito Santo do Senhor seja com toda a igreja de Deus, agora e sempre. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Boa noite e agradecemos a todos.